Rico é aquele que não tem falta de nada. Não necessariamente aquele que tem muito. E a gente precisa entender que conquanto esta perspectiva, esse pensamento errado com relação ao dinheiro, fez com que as pessoas pensassem que a riqueza em si é problema, e não é. Nunca foi. Você pode ter milhões, bilhões na sua conta bancária, na sua bolsa, ou até debaixo do colchão, se você vigiar para o ladrão não pegar. Você não só pode ter o dinheiro no coração. Um grande homem de Deus do passado diz que todas as vezes que o dinheiro entrava no bolso dele, ele dava logo um jeito de dar-lhe algum destino, para ele não encontrar o caminho do coração. Seu coração já tem dono. Jesus mora aí. Deus é dono do seu coração. Mas a riqueza em si não é maléfica. Essa ideia equivocada fez com que algumas pessoas imaginassem ou pensassem que o dinheiro é do diabo. E não é. Agora, quer ver o diabo, fica sem dinheiro para ver. Né? Outro erro que a gente precisa corrigir, um erro eu já disse, é a demonização do dinheiro. Outro erro é a sacralização do dinheiro, quase a divinização do dinheiro. Isso é tão forte nas Escrituras, que Jesus chega a personificar o dinheiro, chamando-o de mamoná, mamon. Aí Deus nos deu nas Escrituras orientações, ensinamentos e preceitos, para que nós quebremos o poder de mamon na nossa vida. Nenhuma quantidade de dinheiro, quer pouco ou muita, ou muito, é muito dinheiro, é impedimento para a vida espiritual do servo de Deus. Desde que nós o mantenhamos como servo. Alguém disse que a riqueza é uma boa serva, uma senhora carrasca. É por isso que o avaro se agarra mais fortemente à barra de ouro, quanto mais perto da morte ele chega. Porque quem ama o dinheiro nunca pode dizer que o tem. Eu já disse, pois é o dinheiro que passa a tê-lo. E o segredo de estarmos felizes e realizados e prósperos com aquilo que temos, é ter sem que o ter te tenha. Eu posso ter tudo, mas nada do que eu tenho pode me ter, porque eu sou o Senhor do dinheiro. E sabe o que Deus fez? Deu a nós o privilégio de cooperar com a sua obra, de trazer os dízimos e as primícias, como alguns trouxeram aqui, para a gente dizer, mamon não ocupa o meu coração tem outro dono, eu sou o Senhor dele, sou o Senhor do dinheiro. Mas aí eu tomo esse texto aqui, para que nós consigamos tirar daqui algumas lições de como efetivamente projetar prosperidade na área financeira nesse ano que estamos iniciando. E eu coloquei um tema aqui, uma ideia geral aqui, chamando Projetando a Prosperidade em Tempo de Crises. A crise nunca é o problema para o sucesso, a vida, o progresso e a prosperidade do servo de Deus. A crise é uma oportunidade, nós veremos aqui. Sabe por que a crise é uma oportunidade? Porque a mesma crise que denuncia o covarde acaba por revelar o herói. Então não é as circunstâncias, não são as adversidades da vida
que pode porventura nos impedir de alcançar algum sucesso. A gente sabe que os homens de realizações, ao longo de toda a história do povo de Deus, sempre foram pessoas que ousadamente em fé enfrentaram tempos difíceis e agudas crises, porque tiravam sempre os olhos da crise horizontal e focava no Deus que é maior do que todas as coisas, e assentado no trono da sua soberania, Ele pode dar-nos a vitória. O Senhor Deus, ao nos convocar para segui-lo e servi-lo na sua obra, Ele nunca afirmou que nós teríamos facilidades. Um escritor cristão disse que a travessia da igreja, do navio da igreja pelo mar da vida, não seria uma travessia fácil. A igreja também enfrentaria tempestades, e ela sempre enfrenta. O cristão também, cada um de nós individualmente também enfrentamos. A diferença é que Deus navega conosco, Deus está no barco. Deus está conosco. Lembra do que Jesus falou lá? Os discípulos, ele disse assim, passemos. Ele não diz, passai vós, ele diz, passemos nós, eu vou junto. E se Jesus está junto, a tempestade pode até aparecer e sobrevir sobre nós, mas Ele tem a autoridade de determinar que a tempestade passe, que o vento se acalme, que a fúria, a borrasca cesse e a bonança chegue na sua vida e na nossa vida. Eu creio assim em nome de Jesus Cristo. Sabe, amados, nesse tempo de projeção, Deus está nos chamando, nos convocando, a fim de que também em fé nós olhemos para o futuro, na certeza, na confiança de que Ele, em nós e através de nós, poderá guindar-nos, elevar-nos a patamares melhores e maiores, também na área financeira. É nas horas das crises e das dificuldades que Deus espera encontrar homens de fé e que acreditem piamente no que Ele é poderoso e capaz de fazer. Não busque então facilidades, busque oportunidades de crescimento quando a crise chegar na sua vida. Se Jesus está conosco no barco da nossa vida, nós vamos chegar ao porto final, em nome de Jesus Cristo. Um poeta escreveu dizendo que 2 barcos navegam no mesmo mar, ambos empurrados pelo mesmo vento. Um segue para o sul, outro segue para o norte. Pois não é a tempestade que determina o rumo da embarcação, mas a vontade do navegante. Você é um navegante de Jesus. Eu iniciei essa introdução dizendo que o que define um homem de Deus não é necessariamente a trajetória, mas o destino. Porque quem está caminhando e navegando na estrada da vida, peregrinando pela vida fora, deve ter definido o destino antes de começar a jornada. Porque quem não sabe aonde quer chegar, se perde muito facilmente nos atalhos da vida, e isso não é bom. Antes de empreender a viagem, fazer as malas, e até de comprar a passagem, é preciso definir o destino. E nós não somos gente andando ao léu. Nós somos o que somos pela graça de Deus e sabemos exatamente onde queremos chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus em Cristo, pelo Espírito Santo, haverá de nos fazer prosperar nesse ano, a despeito das crises, ou da crise que porventura estejamos enfrentando, e embora aparentemente passando e saindo dela,
Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem algo de grande para você nesse ano. Mas eu quero que você reflita comigo em algumas lições, porque não basta apenas almejar, sonhar, é preciso descobrir o modo como chegar lá. Não é? Não basta saber simplesmente o que fazer. É preciso em Deus descobrir o modo como fazer. E aí eu tenho algumas lições aqui, e eu quero, por isso que eu disse que eu vou ler outros versículos, compartilhar com você. No texto e contexto da vida de Neemias. Primeira grande verdade. Você quer alcançar prosperidade e a bênção financeira no próximo ano? Aprenda a ter senso de oportunidade. Porque oportunidade vem, se você não aproveitá-la, ela nunca mais voltará. Isso implica, eu coloquei aqui, em viver acordado. E quando eu digo que implica viver acordado, é ter a percepção aguçada para entender o seu tempo e a sua geração. Onde eu encontro isso? Neste mesmo livro, aqui no capítulo de número 2, Neemias tinha um alto cargo, no maior império, na maior tecnocracia da época, lá no castelo e no palácio de Suzã, ora em Suzã, ora numa outra cidade chamada Persépolis, e ele era copeiro do rei. Um dia ele foi servir o rei, na sua função, quero chamar a atenção para isso aqui, algo cotidiano, algo corriqueiro, nada de extraordinário, porque era a função dele, mas naquela ordinariedade da vida, Deus quis começar algo extraordinário na vida dele. E sabe por que isso aconteceu? Que ele soube inteligentemente aproveitar a oportunidade. Tem gente que vê o cavalo encilhado na porta dele e ele não consegue sequer montar. Uma oportunidade perdida nunca mais voltará. Talvez Deus pode dar-lhe outra, mas aquela passou. Eu gosto disso aqui, porque Deus trabalha no ordinário. A equipe cantou aqui, viúva sem nada. Que coisa extraordinária a história daquela viúva. Quando ela vai a Eliseu e coloca a sua petição, a sua demanda. Eliseu fala: o que eu posso fazer por você? O que você tem? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Aí coloca uma palavrinha lá: senão. Deus gosta dos nossos senões. Deus trabalha no ordinário, no comunal da nossa vida. Senão uma botija com a muquequinha de azeite. Sabe o que Eliseu falou? Volta para a tua casa. Peça às tuas vizinhas ou vizinhos, vasilhas vazias. Ainda avisou, não poucas. Pega do teu, olha esse pronome possessivo da segunda pessoa do singular. Do teu. Porque é a partir do que você tem e é, do ordinário da sua vida, daquilo que é comum que você faz, que Deus vai guindar você a algo grande neste ano, em nome de Jesus Cristo. Continue vindo ao culto, continue vindo à igreja, continue participando da campanha, desta e outras que virão, continue servindo o rei, continua fazendo o que você sabe fazer. Algum dia comum da sua vida, Deus vai começar algo extraordinário, se você souber aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar. A mulher foi, fez o que Eliseu ordenou, que Eliseu orientou, e a Bíblia diz, e Eliseu ainda falou para ela: e tem mais, depois de você pedir as vasilhas vazias, entra na tua casa, fecha a porta
sobre ti teus filhos como dizer, esse problema é só teu. Não vai lá no Ratinho lavar roupa suja lá no programa do Ratinho e fazer baderna lá não. Fecha a porta. Esse programa é só teu. Esse problema é seu. E o profeta ainda falou, e pega do teu azeite e põe sobre aquelas vasilhas vazias. E ela obedeceu. E em obedecendo, funcionou. Porque com Deus sempre funciona. Quando você obedece. Quando você crê. E crê obedecendo e obedece crendo. Até que em algum momento ela falou, trazei-me mais uma vasilha. O menino gritou, não tem mais vasilha. A Bíblia diz assim, o azeite parou. Não diz que o azeite acabou, diz que parou. Porque só vai parar quando você não tiver mais espaço de fé e confiança e convicção no seu coração. Mas enquanto Deus encontrar convicção aí, no espaço vazio da sua vida, Ele vai derramar bênção e você vai prosperar em nome de Jesus Cristo. Que é do comum. Sabe o que acontece? O rei olhou para Neemias e viu ele com aquela tristeza. E o rei falou para ele, ó Neemias, eu vejo que isso não é tristeza, você não está doente. Isso é tristeza do coração. Aí ele disse assim, como não estaria triste, se a cidade dos sepulcros de meu pai está destruída, seus portões queimados. Aí o rei disse para ele, pede-me o que queres. É aí que entra a oportunidade. Tem gente que, Neemias não era com muito de nós, se ele fosse de uma igreja prima aí, ele não teria tido tempo, porque só hora de joelho, não deu tempo de joelhar. Tem oração telegrama, que a gente olha, está permanentemente sintonizado com Deus, e oração é um estado da alma, você ora andando, anda orando, vive orando e ora vivendo, porque oração é um estado permanente de sintonia com o céu, que esta noite, que este ano, eu e você, estejamos permanentemente sintonizados na frequência celestial. O rei falou, pede o que queres. Ele não teve tempo de ajoelhar, nem consultar manual, e nem abrir o livro de reza, e nem ver o que eu rezo aqui, o que eu falo aqui. Ele simplesmente fez uma oração silenciosa, e o rei o atendeu. Sabe o que Deus está dizendo? Você quer prosperar financeiramente no próximo ano? Fica atento, continue fazendo aquilo que você sabe fazer. Continue agindo naquilo que é seu dever agir. Deus, a partir disso, vai fazer algo grande na sua vida, desde que você tenha senso de oportunidade. Segunda verdade, você quer prosperar neste ano de 2022? Aprenda a fazer avaliação ponderada da realidade à sua volta. Sabe o que eu quero dizer com isso aqui? Aliás, não eu, o Espírito Santo está dizendo isso aqui. Não seja boi na boiada, e nem Maria vai com as outras. O crente até pode errar, ele não deve, mas pode. Mas mesmo quando erra, ele erra com responsabilidade e consciência, porque ele não é cabeça de alfinete. O crente sabe o que é, porque é, como e para que é. Eu vejo vocês leram comigo aqui, Neemias chegou em Jerusalém, e diz que ele esteve ali 3 dias. Eu gosto disso aqui, porque eu estou tentando trazer uma reflexão de como prosperar, como projetar prosperidade financeira em tempo de crise. E tem um verbo aqui que me chamou muita atenção, que eu estava meditando, quando diz assim, cheguei. Você sabe que tem gente que nunca chega? Ele nunca põe os pés na realidade. Sabe por quê que Jesus um dia multiplicou pães lá em Marcos 6? E fala de prosperidade? Porque lá, me parece, o versículo 34 vai dizer, e ao desembarcar Jesus, tem gente que nunca desembarca, está sempre andando, sempre indo, ele nunca põe os pés na realidade, nunca chega. E Deus só age quando você encarar a sua realidade, por mais aguda que ela seja. Chegue primeiro, se assente lá.
Porque para fazer uma avaliação inteligente, ponderada e coerente da realidade, para que você comece um novo negócio, para que você dê um upgrade naquilo que você já faz, para que você consiga alavancar o seu empreendimento, você precisa chegar e conhecer a realidade para então fazer uma ponderação sobre a situação. E diz assim: cheguei, o versículo 11, a Jerusalém e estive ali. Deus te colocou em algum lugar, quando Ele chega, você não está mais lá. Embora a gente precisa saber que com Deus não adianta a gente tentar fugir. Lembra lá do Elias, 1 Reis 19? Fugindo, não de Deus, daquela situação, da realidade, ao invés de... Aí quando ele chega lá e se encaverna no Horebe, num buraco qualquer, o texto diz lá, Deus falou para ele: o que fazes aqui? Engraçado, Deus falou: o que faz aí? Deus está dizendo para ele: Elias, eu estou aqui te esperando, eu cheguei antes de você. Já estou aqui. Deus não perguntou para ele: o que fazes aí? E nem o que fazes ali. Deus falou: o que fazes aqui? Como que dizendo: eu já estou aqui, rapaz. Que bom, né? Eu não disse na introdução que navegando pela o mar da vida, mesmo quando o nosso barco sofre tempestade, Deus está presente. E a Bíblia diz aqui que Neemias, esse homem de Deus, ao chegar em Jerusalém, ao desembarcar lá, a assentar-se naquela realidade, ele foi fazer uma inspeção para conhecer o estado de destruição daquela cidade, a fim de também fazer uma ponderação sábia, inteligente, e uma avaliação objetiva e realista daquela realidade, a fim de poder encontrar um meio de superar aquela situação. Quantos desejam a graça de Deus para fazer isso? Eu preciso disso, você também precisa, nós precisamos. Coragem, capacidade, saber, inteligência, saber fazer essa ponderação, essa avaliação ponderada da realidade à nossa volta. Isso é muito forte a meu juízo. E aí eu penso que a realidade que nós estamos vivendo neste já 22º ano deste novo século e milênio é extremamente mais aguda do que nós imaginamos. Porque sempre tem aí o canto da sereia. Sabe o mito do canto da sereia? Aquela história lá dos antigos gregos, que os navegantes ouviam um bonito som e iam sendo atraídos pelo canto da sereia. E diz a lenda que quando chegavam por lá, ou iam rumo naquele som, os navios e os barcos naufragavam. Tem muita gente anestesiada hoje, sem a devida percepção. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ter a percepção aguçada, pedir a Deus que nos dê essa percepção, a fim de que nós consigamos prosperar financeiramente em tempos de crise. A terceira verdade que esse texto e esse contexto me coloca é a capacidade de ter sensatez na hora de comunicar seu plano de ação. Projetar, planejar, eu coloquei aqui, é ter a capacidade de trazer o amanhã para o hoje, trazer o futuro para o presente. É mentalizar já agora algo que você deseja alcançar, produzir, realizar amanhã. E para isso, a gente precisa estabelecer um plano de ação, porque todo planejamento sem um plano execuível e passivo de execução não vai levar a lugar nenhum. Aí eu vejo nesse texto aqui, que Neemias diz aqui, olha, e de noite, versículo de número 12,
Me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquela velha frase: lábios descontrolados, navios naufragados. Eu comecei com a figura, a metáfora ou a alegoria do navio, do barco em meio à tempestade. Se a tempestade chegar, deixa o capitão tomar a decisão, porque se todos falaram ao mesmo tempo, vou repetir a frase: lábios descontrolados, navio naufragado. Sabe que muitos dos seus planos não vingam? Antes de você amadurecê-los e ter a convicção de que Deus é que os deu a você, que você tem a clareza e a objetividade de Deus sobre eles, você alardeia para Raimundo e todo mundo. Você não seletiviza os poucos. Eu gosto disso aqui, olha, e não declarei a ninguém. Aliás, eu quero voltar aqui, antes. E eu e poucos homens comigo. Eu gosto disso aqui. Eu memi comigo. Não é todos que poderão estar contigo. E eu não quero multidão comigo para ouvir os meus planos. Eu preciso ter capacidade de seletivizar. Deixa o Espírito de Deus amadurecer seus planos, assentar convicções do seu coração sobre aquilo que você está projetando, sobre aquilo que você está idealizando, e tenha a sensatez para comunicar esses planos que Deus te deu. A Bíblia diz aqui que Neemias não declarou a ninguém, e veja que ele tinha convicção sobre o que e quem tinha colocado no coração dele, o que Deus tinha colocado no meu coração. Não declarei a ninguém, até que eu tivesse clareza do plano de ação e tivesse uma visão clara do que era preciso fazer para efetivamente realizar o seu plano. Tem muitos planos abortados, porque as pessoas não conseguem esperar o tempo de amadurecimento de Deus. Não é mesmo? Eu coloquei aqui muitos excelentes planos de crescimento empresarial, sentimental, pessoal, acabam se frustrando, porque faltam às pessoas a devida sensatez para perceberem qual a hora mais ideal, a hora certa, e de falar com as pessoas certas, e o modo de compartilhar seus pensamentos. Eu volto à frase: cuidado, lábios descontrolados, navios naufragados. Muitos planos são abortados quando se comunica insensatamente com pessoas erradas. Quarta verdade, e a penúltima que eu tenho aqui: aprenda a ser realista sem ser pessimista. Eu ministrava recentemente na nossa sede em Campinas, 7 dias atrás. O bispo pediu para eu ministrar lá na terça-feira, e em algum momento da palestra, da fala, eu disse que a gente tem que cuidadosamente, sob a orientação do Espírito de Deus, sobre a graça de Deus, evitar 2 terríveis erros, e evitando-os, encontrar um meio termo, um equilíbrio. Primeiro erro, o otimismo ingênuo. Aí eu quero contextualizar aqui um pouquinho, pastor. Eurípides, nós estamos iniciando um ano. Talvez eu esteja especulando, conjecturando, equivocadamente até,
mas penso que eu tenho o Espírito de Deus e tenho uma certa percepção, a capacidade de avaliação, lendo a imprensa, lendo o que está pululando a mente da nossa nação hoje, para dizer o que vou dizer em termos das dificuldades que o horizonte neste ano prenuncia. E uma delas, que eu acho extremamente complicado, é quando impensadamente ou inadvertidamente nós começamos a confiar demasiado ou apressadamente em certos sistemas e pessoas. Vou dizer para você, guarde bem essa frase: a decepção é companheira assídua da admiração apressada. Vou repetir, a decepção é companheira presente, constante da admiração apressada. O otimismo ingênuo é essa tendência da gente não levar em consideração que qualquer sistema feito por ser humano, qualquer que seja ele, em alguma medida carrega uma certa dimensão de malignidade, porque o ser humano é um homem caído. Cuidado para você não divinizar, nem angelicalizar ninguém. Eu temo, pastor Eurípides e pastores aqui nessa tribuna, que nós estamos adentrando, em função até das circunstâncias que o país está atravessando, não só em função da pandemia, que parece estar nos seus estertores, nos seus finais, mas em função deste ano eleitoral. E o grave problema não é este político ou aquele partido, não. O grande problema da nação está no âmbito das ideias, das ideologias, que vão minando, sutil e progressivamente, verdades cara aquilo que nós somos enquanto nação, e mais diretamente a nós enquanto família e igreja de Jesus Cristo. E a gente às vezes não percebe com a devida dimensão de tudo isso. Eu tenho um certo temor, pode ser uma imbecilidade minha, me perdoe a franqueza, eu vou encerrar em minutos. Estou abrindo meu coração, que eu não sou obrigado a dizer tudo o que penso, mas se eu decidir dizê-lo, tenho que dizer o que vaza no meu coração. Nós não estudamos Efésios esse dia na escola dominical? Lá tem um versículo que diz: falai cada um a verdade com seu irmão, pois o homem que trai a sua própria consciência nunca quita a dívida consigo mesmo, e o pior cobrador sou eu. O homem que trai suas convicções nunca quita a dívida consigo mesmo. E o pior cobrador é você, porque você vai estar sempre aí. Você pode até tentar disfarçar na festa, no barulho, no barulho dos tambores, da música e até da fé, da igreja. Mas haverá um momento que você vai estar no fundo do seu quarto, no fundo da sua cama, pior ainda, no fundo de si mesmo, e você vai estar sempre lá. Só tem dois seres desse universo dos quais a gente não foge, de Deus e de nós mesmos. Você está sempre aí. Por isso que os homens estão ficando doidos hoje, a maioria dos homens. Isso é gerado por uma certa, pode ser uma mensalidade minha, vou repetir, desse misticismo perigoso, de quase angelicalizar alguém e demonizar o outro. Cuidado com isso. Isso é um erro grave, chamado de otimismo ingênuo. Mas o outro erro tão grave quanto esse é o pessimismo cínico. Eu vejo uma parte da imprensa brasileira e daqueles intelectuais e da elite acadêmica, intelectual desse país, representado pelas grandes revistas, os grandes meios de comunicação, as universidades, que torcem para o pior,
Isso é um cinismo malévolo, demoníaco. Veja agora aí, o nosso presidente está lá internado, e pipocando aí nas redes, gente torcendo para ele morrer. E eu aqui não estou defendendo nem A, nem B, eu estou só colocando o fato. E é preciso evitar esse otimismo ingênuo com relação a este ano que estamos iniciando, inclusive com relação ao projeto de vida e de prosperidade financeira que você quer, porventura, estabelecer, e evitar também esse pessimismo ingênuo, cínico, de apostar no quanto pior, melhor, para que a gente consiga restaurar, num equilíbrio, nem tanto a terra, nem tanto ao mar, nem 8, nem 80, a gente encontrar um realismo sensato e sábio. Sabe por quê? Eu coloquei aqui. Aprenda a ser realista sem ser pessimista, pois a verdadeira fé, a fé que vai te dar a capacidade de prosperar e triunfar, não é uma fé que faz uma maquiagem na realidade a fim de que você não a perceba. A verdadeira fé não é um convite a fugir da realidade, mas é um convite a confiarmos naquele que tudo pode, e confiados nele, enfrentarmos qualquer realidade. Deus está conosco, e maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. E última, quinta e última, como servo de Deus, se você quiser alcançar a prosperidade neste ano, prosperidade financeira naquilo que você é e você faz, aprenda a olhar para além da crise e encontre as pessoas certas para caminhar com você na busca do seu ideal e do seu sonho. Sabe por quê? Porque na fé nós precisamos de companheiros. Ruth Tucker escreveu num dos seus livros que a fé salvadora é pessoal, é um por um, Deus por todos, e o diabo que carrega os desavisados. A porta do céu é muito estreita, entrar lá é um por um, e Deus por todos. Mas a caminhada para o céu é coletiva, a gente vai junto. Quem caminha sozinho, feito zorro de Jeová, cavaleiro solitário de Jesus, até pode ir mais rápido, mas quem vai junto, vai mais longe. É para mais longe que a gente precisa ir. Veja aqui que o texto no versículo 12 diz que ele disse que tinha poucas pessoas com ele. Ele diz assim: poucos homens comigo. E eu já falei disso, da capacidade de seletivizar as pessoas com quem você vai abrir seu coração. Não diga seus sonhos para todo mundo, porque pode ser que você esteja cercado de irmãos de José. Tem algum poço aí na estrada, eles vão te jogar lá. Tem mais. Ele seletivizou poucos homens comigo. E lá no último versículo que eu li, o 20, então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará. Eu gosto dessa expressão aqui, porque é uma confissão de fé. Quando Neemias olhou aqui, apesar do que ele tinha inspecionado e visto de escombros e dificuldades, e aquela situação toda, ele está aqui no ano 545. E a cidade destruída. Aliás, no ano 535, se não estou enganado. Apesar de tudo, ele falou assim, ele não disse assim: eu penso que Deus vai não me ajudar, eu estou achando o quê? Eu imagino isso. Ele falou assim: Deus nos fará prosperar, e nós, e esse nós aqui,
está contrapondo com o vós ali da frente. Você precisa encontrar quem você pode chamar de nós. Porque quando você chama um grupo de nós, você é parte dele. De que grupo você é parte? Com quem você senta? Com quem você compartilha? É preciso ter a inteligência de distinguir o nós, para que nós deixemos o vós para lá. Ele diz assim: olha, nós, seus servos, prosperaremos, e Deus nos fará prosperar, porque nós, então somente nós, nos qualificamos como servos dele. Você é servo de Deus? Quantos aqui são servos do Senhor? Eu sou servo de Deus, estou a serviço dele. E nessa jornada e nessa caminhada, Deus vai nos fazer prosperar. E ele vai continuar dizendo assim: e por sermos servos dele, nós e não vós. Tem outro pronome aqui, oblíquo, átono, da primeira pessoa do plural. Nós nos levantaremos e edificaremos. Aí tem uma conjunção adversativa, mas porém com todavia mais vós. Eu não disse que o nós está contrapondo com vós? Mais vós, fiquem em pé em nome do Senhor Jesus, todos vocês. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e você aqui esta noite? Se eu não souber fazer essa distinção, eu poderei perder a capacidade de alcançar o melhor de Deus para a minha vida, a despeito da projeção que eu tenha porventura feito, de prosperidade e progresso nesta área, porque eu não vou eliminar, se não eliminar, pelo menos minimizar a ação dos opositores e dos inimigos que surgem ao longo do caminho. Isso é muito claro aqui. Ele diz assim: olha, mas vós não tendes parte nesta justiça, e nem justiça, nem memória em Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo? E eu encerro aqui, está na minha conclusão aqui. A igreja do Senhor Jesus nesse ano, até em função disso que eu coloquei aqui, pastor Euripides, será desafiada a mostrar a cara, a se posicionar. Não dá para, em nome de um lucro imediato, de uma aquisição ou de um sucesso imediato e muito pragmático, de nós nos associarmos com tudo ou com todos que porventura queiram fazer parte do nosso projeto. Não inclua todo mundo não, tem gente que não tem a capacidade e nem a qualidade para te ajudar não. Louvei a Deus e vou louvá-lo permanentemente, por termos conseguido, embora ele não seja o primeiro pastor que chegou ao STF. Em 1957, um pastor batista da família Vila Lobos chegou lá. Mas essa do pastor André Mendonça, que bom. Mas é preciso entender que ele precisa de muita cobertura de oração, porque ele foi para uma arena de leões, uma cova de leões. E eu fico olhando que para o reino de Deus parece que é muito mais importante para Deus tirar Moisés do palácio e botar no deserto para conduzir o povo dele, do que tirar um pastor do deserto e botar no palácio. Rende mais para o reino. Mas oxalá que ele faça o seu trabalho lá. Mas o que eu estou dizendo é que este ano vai exigir que nós mostremos a cara, que nós assumamos posições firmes daquilo que somos. E aqui no contexto eu concluí, aqui na minha conclusão eu coloquei, a partir do contexto, que Neemias está lidando com um poder político e institucional muito forte.
pagão inclusive. E é nesta arena, nesse meio que Deus quer que você consiga alcançar a sua prosperidade financeira nesse ano. Agora você precisa ter inteligência. Não se associe a qualquer pessoa, porque a grande verdade que Neemias nos coloca aqui, ou a palavra de Deus através de Neemias nos coloca aqui, é que entre nós, por mais que o fim seja bom, o fim não justifica os meios. Olha a nossa nação, mais de 3 anos de um governo que se instalou aí. Eu não estou defendendo esse ou aquele, mas pelo menos a grande imprensa e a grande oposição, os intelectuais, a grande contra, mas ele rompeu um paradigma de uma turma que só governava na barganha promíscua entre o público e o privado, e porque cortou, agora levantou-se um núcleo duro do poder, que quer associar às vezes, para efetivamente eliminá-lo. O leitor atento, o brasileiro atento, deve ter percebido quanto ele mudou do dia 7 de setembro para cá. Para nós comuns houve um certo recuo, né? Mas porque alguém que representa esse núcleo duro fez um documento e ele aceitou, assinou, em nome da pacificação. É o que Neemias está dizendo aqui: vocês não têm parte nisso. Porque se eu associar-me com vocês, é abortar o projeto de mudança, de reconstrução de Jerusalém. É o que Deus está dizendo para você e para mim aqui esta noite: que o Espírito de Deus te dê discernimento, e este ano seja um ano de bênção para você. Que Deus faça prosperar e aumentar tudo que você tem. Que a sua riqueza aumente, que o seu empreendimento progrida, que você consiga galgar degraus ainda maiores e mais elevados, mas saiba aplicar na sua vida essas verdades aqui, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Pai querido, eu quero pedir a Ti, que Teu Espírito de bondade e verdade coloque essas palavras do profundo do nosso coração, a fim de que jamais eu me esqueça, a fim de que nós jamais nos esqueçamos, de que o Senhor tem planos extraordinários de crescimento, de bênção, de prosperidade para a nossa vida, mas a prosperidade que desejamos alcançar e que precisamos alcançar, tem que ser abençoada pelo Senhor. Nós olhamos à nossa volta, moralmente, eticamente, socialmente, até espiritualmente, Pai, essa nossa nação está em escombros, em frangalhos. A verdade fugiu, e parece que a mentira, o engodo e o engano prevalece, Pai. Mas aqui está a sua igreja, o povo ganho pelo poder do Evangelho, restaurado pelo poder do Evangelho, transformado pelo poder da verdade. Eu penso até, ó Pai, esse momento agudo que nós estamos atravessando, é um tempo que exige de nós maior e melhor compreensão do seu plano, a fim de que nós saibamos de fato, de que a verdade, quando conhecida, ela produz libertação e nos projeta para algo maior. Deus, a cada família aqui representada, cada filho teu aqui, possa neste ano que estamos iniciando, ainda é o 4º dia desses 365 anos que teremos pela frente, neste ano, se tu não voltares, dê-nos graça, Pai. Nós queremos chegar lá no final deste ano, se tu não voltares, ó Senhor Jesus, e olharmos retrospectivamente e vemos o quanto crescemos para a glória do seu nome e a alegria dos seus filhos e a implantação do seu reino nessa nação e nessa terra. Nós cremos assim, nós declaramos assim, porque acreditamos que o Senhor é mais, muito mais em nossas vidas e pelas nossas vidas.
Amém.